Quem matou os dinossauros? Foi um asteroide, o Big Bang, ou foi a queda de Lúcifer? E os dinossauros com a Bíblia? E os primeiros seres humanos? E a ordem cronológica da existência humana, ciência, biologia e Bíblia? Como é que a gente consegue encaixar tudo isso? Há um encaixe? Bom, essa foi uma das perguntas que um jovem que tem frequentado a nossa igreja trouxe para mim recentemente, e eu achei que seria interessante fazer um vídeo, porque talvez essa seja a sua dúvida também. Então, se essa for uma das suas dúvidas, você estiver aí pesquisando sobre como encaixar a Bíblia, a ciência, a biologia, vem comigo nesse vídeo, vamos tentar esclarecer esses fatos. E se você tiver mais dúvidas ou se você quiser outros vídeos como esse, escreve os temas aqui para mim e eu vou tentar aqui responder da melhor forma possível. Eu sou a Bispa Gabriela Linhares, sou a pessoa que está na frente da Igreja Cidade dos Valentes. Fui eu que escrevi o livro do discipulado, tanto da nossa igreja como algumas igrejas que usa aí, e no discipulado, a qual fui eu mesmo a autora, assim como de outros livros também. Ela já vem ali com a base teológica, aplicação pessoal, para que a pessoa que está estudando ela possa ter o máximo de compreensão possível. Então é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo. Vamos lá, vamos comigo. Então, esse é um tema que ele exige um pouco de precisão teológica, responsabilidade científica e coerência biológica, tudo num vídeo só. É fácil trazer um vídeo como esse? Não é. Então eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Bom, primeiro eu quero dizer para você que vai assistir esse vídeo que você não vai encontrar a palavra dinossauro na Bíblia. A palavra dinossauro, ela foi inventada no século XIX. Então a gente não vai ter esse termo, né, essa termologia dentro da Bíblia, tá bom? Mas se você for procurar em Jó capítulo 40, Jó capítulo 40 vai falar de Behemoth. E lá em Jó capítulo 40 você vai encontrar a seguinte descrição. Eu vou até trazer aqui. Então vamos lá. Jó capítulo 40, do versículo 15 ao versículo 24, eu vou ler para você. Olha, agora para Behemoth, que fiz eu contigo? Ele come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele enrige a sua cauda como o cedro. O cedro, ele é uma árvore bem robusta. Então ele está falando que a cauda desse animal é como um cedro, que é uma árvore potente. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. Olha só, os ossos são como tubos de bronze, algo forte, bem forte. A sua ossada como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, que fez e promoveu da sua espada. E aí aqui vai falar mais, né? Que vai falar bastante coisa aqui. Deita-se debaixo de árvores sombrias, o seu tem esconderijo na lama, e ok. Vamos pular agora para Jó 41, do 1 ao 34, vai falar do Leviatã. Versículo 1. Poderás tirar com um anzol o Leviatã, ou com a corda abaixar a sua língua? Ou seja, com uma corda abaixar a língua. Então a gente já imagina que não é uma língua pequenininha, que uma corda seria preciso para abaixar a sua língua. Podes pôr uma corda no seu nariz? Já pensou uma corda no seu nariz? E um gancho na sua queixada? Olha o tamanho desse animal. Porventura multiplicará as suas súplicas para contigo, ou brandamente se falará? Aí aqui vai falar até de uma forma poética, mas está falando de um animal grande. E aí ele vai falar no versículo 12, não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da sua graça, nem da sua compostura. Quem descobriria a sua veste? Quem entrará na sua couraça dobrada? Então, a gente está vendo que de uma forma poética,
aqui Jó está falando de um animal que existiu, né? Vai falar que ele tem escamas ali no versículo 41, de um animal robusto. E a gente hoje, mesmo que a gente fosse falar, por exemplo, de um mamute, que já foi extinto também, né? Trazendo um pouquinho mais para cá da era mesozoica, mas se a gente fosse falar agora dos tempos atuais, a gente falasse de uma girafa, de um elefante, ele nem se enquadraria em Jó capítulo 40, de um animal que a sua cauda é como se fosse uma árvore e os seus ossos como um cano de ferro, e nem se enquadraria num animal que precisaria de uma corda para amarrar a sua língua, por maior que fosse esse animal. Então a gente tem referência bíblica, tá? A gente tem referência bíblica para falar de dinossauro, mas a palavra dinossauro não vai aparecer por conta que ela veio no século XIX. Vamos seguir aqui? Então, uma das dúvidas é, e aí, mas quem foi que matou os dinossauros? Foi um asteroide? Foi o Big Bang? Ou foi Lúcifer? Então, segundo a ciência, não poderia ter sido o Big Bang. Então, segundo a própria cosmologia, o Big Bang não tem como ter matado os dinossauros, porque o Big Bang teria acontecido há cerca de 13 bilhões de anos, e a era mesozoica, que seria a era dos dinossauros, entre 230 a 60 milhões de anos. Então os dinossauros vieram muito depois, segundo a ciência, do Big Bang. Então já descarta aí a hipótese do Big Bang ter matado os dinossauros. Então, segundo a ciência, o que realmente matou os dinossauros foi um grande asteroide que caiu ali mais ou menos na região do México, que inclusive eles sustentam, tem o nome desse asteroide e tem o nome dessa cratera, fez uma grande cratera ali no México. Então, predominantemente, a teoria científica foi que um asteroide caiu ali na região do México e matou os dinossauros. Agora, a pergunta bíblica que todo mundo faz é: poderia Lúcifer, na sua queda, ter matado os dinossauros? Bom, primeiro que para a gente sustentar isso daí, a gente precisa ter uma base bíblica. Então, vamos ver se a Bíblia ela tem alguma base para a gente falar que Lúcifer caiu e foi a queda de Lúcifer. Então eu vou trazer aqui dois versículos, tanto em Isaías 14 como em Isaías 28, Ezequiel 28, e a gente vai tentar entrar nessa argumentação. Acredito eu que esse é um dos textos base que as pessoas usam para argumentar que foi Lúcifer que matou os dinossauros. Então vamos lá. Isaías 14, do versículo 12 ao 15, diz o seguinte: como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, para o mais profundo abismo. Então esse é o texto de Isaías 14. E ali quando fala no versículo 12, caíste do céu, ó Lúcifer, é uma das bases que as pessoas usam para afirmar. Mas aí também nós temos outra base aqui em Ezequiel 28, eu ainda não estou afirmando nada, estou trazendo aqui só algumas argumentações. Ezequiel 28, do versículo 12 ao 17, diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhes: assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, jaspe, safira. Então, a gente está falando de quem aqui? Estamos falando de Lúcifer e até o momento estamos falando de como ele era, a sua aparência, as suas roupas, tá? De esmeralda, de ouro, e fizeram os engates dos ornamentos, e no dia em que fostes criado, tudo isso foi preparado. Então, está dizendo aqui como ele era lindo e maravilhoso.
Tu eras um querubim ungido. Então aqui você já vai saber de quem está falando realmente. Tu eras um querubim ungido para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus estava. Então ele estava onde? No Monte Santo. No meio das pedras afogueadas andava. Então ele andava no fogo. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti, e pela multidão do teu comércio. E aqui ele vai falar do que ele estava ali tentando vender o peixe dele, vamos dizer assim, né? Pela multidão do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência, e pecastes pelo que te lançarei. Aí é aqui que pega. Pelo que te lançarei. Só pega esse lançarei. Profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, do meio das pedras afogueadas. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes da tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Então você pegou o lançarei e por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então aqui a gente precisa ter o quê? Responsabilidade bíblica. Nós temos nesses dois textos, a gente tem nesses dois textos aqui um tratado paleontológico? Não temos. A Bíblia, na verdade, ela não foi escrita como um tratado paleontológico, né? Um tratado que vem trazer aqui exatidão de certos pontos humanos. Nesse quesito, não. Mas quando as pessoas elas afirmam que foi Lúcifer que caiu e matou os dinossauros, elas levam esses dois textos, ok? Então, primeiro eu vou falar do segundo texto de Ezequiel que fala. Ele fala realmente, te lançarei. Mas não fala uma data específica, se foi exatamente na era mesozoica. E já ali no versículo 17 que fala, te lançarei na terra, mas ele tem uma vírgula e logo em seguida ele fala, diante dos reis, te pus. Ou seja, é meio complicado a gente separar que ele foi lançado e logo depois já fala que ele vai ser lançado sobre a face dos reis, ou seja, tinha seres humanos ali quando ele foi lançado. Então, aqui não faz nenhuma conotação dizendo que foi Lúcifer realmente que matou os dinossauros. Agora, em relação a Isaías 14, do versículo 12 principalmente, que fala, como caístes do céu, ó Lúcifer, ele realmente caiu. Pode realmente ter havido um impacto, porém a gente não tem argumento suficiente para segurar a ideia de que realmente foi Lúcifer que matou os dinossauros, tá? Essa passagem de Isaías 14, a gente pode até acreditar nisso, mas dizer que a gente tem certeza bíblica, dentro de uma responsabilidade bíblica, que foi Lúcifer que matou os dinossauros, é algo que fica aí, seria mais algo para ser dito como algo que eu acredito e não algo que eu tenho base bíblica para isso. Então eu, dentro desse texto, eu não posso trazer essa argumentação como sim, eu consigo comprovar aqui que foi Lúcifer que matou os dinossauros, tá? Teologicamente, é plenamente possível afirmar que Deus, ele é soberano sobre todos os processos naturais, e se houve um asteroide, isso não escapa à soberania de Deus, não limita a soberania de Deus, né? De Deus ali ter feito os dinossauros por um tempo e de algum momento ele tomou a decisão que ali seria um ambiente biologicamente falando saudável para que os seres humanos vivessem ali. E aí então veio a questão do asteroide, tá? Se houve realmente um asteroide, ele não limita aí a soberania de Deus. Inclusive Salmo 148 afirma que toda a criação ela cumpre uma ordem do Senhor, que toda a criação ela cumpre o governo divino do Senhor. Portanto, do ponto de vista cristão consistente, a ciência descreve um mecanismo e a teologia afirma que o autor desse mecanismo é Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, tá? É claro que se você tiver dúvidas acerca da veracidade da Bíblia, aí
não adianta nem você estar assistindo esse vídeo. Aí você me pede que eu possa trazer um vídeo trazendo muitos pontos que trazem a veracidade bíblica, inclusive dentro da apostila. Eu não estou aqui para vender a apostila, mas dentro da apostila que a gente usa tem diversos argumentos ali, não só bíblicos, tá? Porque usar a Bíblia para comprovar a Bíblia não é o único ponto de vista, dá para usar outros pontos de vista para argumentar a veracidade da Bíblia. Então, se você não acreditar na Bíblia, nem adianta eu estar trazendo esse vídeo aqui, tá? A segunda pergunta é, mas se tudo isso aconteceu, qual é a ordem cronológica do mundo, tá? Aqui é essencial a gente distinguir dois modelos dentro até do próprio cristianismo, que é uma leitura literal da terra sendo jovem, a jovem terra, e a leitura de entender os dias dentro de Gênesis, tá? Eu tava conversando com o pastor da nossa igreja esses dias e falando para ele como é interessante na história de Abraão, porque a gente tem alguns versículos na história de Abraão que fala assim: Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela. E aí ele vai para Ur, ele vai para outros lugares, mas assim, o espaço de tempo às vezes de um versículo para outro versículo, em algumas histórias bíblicas, são de décadas. A gente está falando de um Abraão aqui, que ele já sai casado e leva o seu sobrinho junto. E a gente vai falar de repente, alguns capítulos depois, de um Abraão com 85 anos conversando com Deus acerca dele não ter um filho, né? De Deus ali fazendo as promessas. Então, quanto tempo não se passa? Agora, em números de capítulo, não passa tanto tempo assim. Então, quando a gente lê a história de Abraão, a gente às vezes tem aquela sensação que foi rápida a história dele. E quando a gente não entende a construção da Bíblia, a gente também vai ter essa ideia que de um versículo para o outro, por exemplo, do versículo 1 de Gênesis, da terra ser sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e aí vem toda a questão biológica e a questão da construção dos gases, da atmosfera da construção da terra, para os 7 dias de toda a construção, para depois a gente chegar no primeiro homem, que é Adão, a gente achar que de repente Adão foi feito já no 8º dia, ou no 10º dia, quando a gente pode ter aí uma extensão do espaço de tempo, tá? Então, assim, vou falar de novo, tá? Se você quer argumentos para entender a Bíblia, aí vai ser um outro vídeo. Eu tô aqui tentando responder a pergunta que o jovem me trouxe. Então, primeiro a gente vai tratar com essa ideia aí da jovem terra, né? O que é a jovem terra? É essa questão da gente entender se realmente a Terra tem bilhões de anos e fazer esse casamento com a Bíblia, tá? Então, vamos ver aqui como é que a ciência, primeiro, ela estabelece o marco e o macro da organização da construção da Terra. Então, para a ciência, a gente vai formular assim, primeiro, o Big Bang, início do universo, 13 bilhões de anos, formação das primeiras estrelas, formação da Terra, 4,6 bilhões de anos, mais ou menos. Aí, vida unicelular, vida marinha complexa, para depois vir vida terrestre, aí só depois que viriam os dinossauros. Para extinção dos dinossauros, mamíferos dominantes, e aí sim vem Homo sapiens, tá? Então vamos entender isso, e agora vamos entender a coluna da criação cronológica da Terra segundo a Bíblia, por ordem teológica, tá? Primeiro, criação dos céus e da terra. Criação dos céus e da terra e a atmosfera são dois polos diferentes, tá? Então, depois que foi criado os céus e a terra, e quando a gente fala céus e a terra, é importante a gente falar que não é os céus aonde Deus habita, é os céus constelar e os céus que a gente olha e enxerga. Os céus onde Deus habita, ele já existia, Deus já existia lá, Deus sempre foi, né? Então, criação dos céus e da terra. Depois vem o que? Luz, separação das águas, terra seca e vegetação, luminares, animais marinhos e aves, animais terrestres e depois disso, ser humano, tá?
Então a gente vai observar algo aqui intelectualmente interessante, mesmo que o texto seja científico, a ordem geral não é caótica. Primeiro, há uma estrutura cósmica. Depois vem o ambiente. Então, há uma estrutura cósmica. Depois vem o ambiente. Depois vem o vegetal. Depois vem animal aquático. Para depois vir animal terrestre. E por fim, então, vem o homem. Fazendo uma comparação das duas colunas, tá? Isso não contradiz a macroestrutura científica da ordem cronológica bíblica. O texto bíblico, ele não entra em detalhes técnicos, tá? Mas a sua sequência, ela é absurda, assim, ela é absurda de interessante no questão que a gente consegue ver ali, a ciência provou da Bíblia, tá? Eu espero estar se fazendo entender, porque eu estou respondendo uma pergunta. Se eu precisar ser mais técnica aqui, eu não estou confrontando quem só acredita na ciência, tá? Para isso tem lá na apostila muito mais bem explicado, com mínimos detalhes. Mas a sequência, ela não é absurda do ponto de vista biológico. A biologia consegue fazer um encaixe dentro dessa construção bíblica. E aí, se a terceira pergunta é qual é a ordem da existência da humanidade, depois eu quero até voltar nos outros pontos, dependendo do tempo de vida aqui, tá? É o quê? Homo sapiens e Adão? Vamos entender então? Então, assim, a ciência, ela sustenta o Homo sapiens como surgido na África, ou pelo menos meados da África, aproximadamente ali 300 mil anos. A forte evidência genética é o fóssil da origem que foi achada ali na África. E aqui, a gente vai trazer aqui uma convergência interessante acerca do relato bíblico. Porque situa os primeiros homens em uma região que corresponde, olha só isso que interessante, corresponde ao Oriente Próximo, geograficamente conectada à África, tá? Espera aí que eu vou tentar simplificar isso aqui e explicar isso aqui melhor. Deixa eu tentar trazer isso aqui de uma forma mais bem explicada, tá? Segundo a Bíblia, o primeiro homem foi Adão. O primeiro, mas não o único, tá? Então, Gênesis 2, do versículo 7, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2, versículo 7, tá? Vamos entender que naquela época as pessoas viviam muito, ok? Então Adão, ele foi o primeiro, mas não foi o único, tá? Então Gênesis 3, 20 diz assim: chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então se ela era mãe, foi a partir daí, tá? No Novo Testamento, Paulo, ele confirma a historicidade de Adão. Então tem Romanos 5,12 que diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, se você é uma pessoa que crê na Bíblia, eu estou trazendo argumentos para você que crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, você primeiro precisa entender a veracidade da Bíblia. E tudo isso aqui vai se tornar muito mais fácil e muito mais simples para você, tá? Então, existe um Adão real e histórico. Agora, vamos tentar unir tudo aquilo que eu falei da ciência, junto com a terminologia bíblica. Vamos lá? A genética moderna, eu escrevi aqui, ó, a genética moderna mostra que toda a humanidade compartilha ancestralidade comum. Não, olha isso daqui, ó. Isso aqui é um ponto muito importante, tá? A genética, a gente tá falando do quê? Da ciência, não da Bíblia. A genética moderna, ou seja, uma coisa bem atual, né? Estudos assim mais recentes, mostra que toda a humanidade compartilha uma ancestralidade comum. Como assim uma ancestralidade comum? Ou seja, toda a humanidade se conecta a uma primeira ancestralidade. Como isso? Né? Como isso? Então,
Isso aqui é um ponto que comprova a veracidade bíblica. Imagina, existe um algo no meu DNA e existe um algo no DNA de alguém lá da África que aponta para uma mesma ancestralidade, que é justamente o que a Bíblia diz, que todos saímos de um primeiro homem, certo? Então, se todo mundo tem uma ancestralidade de uma certa forma compartilhada, significa que todo mundo saiu de um primeiro homem. Então, veio Adão e Eva, eles foram os primeiros, isso aqui comprova. Não existe, nesse estudo, múltiplas origens independentes da espécie humana. Ou seja, não foi feito lá o Homo sapiens para depois ser feito Adão. Veio Adão, certo? E aí depois vem a humanidade. Então Deus fez ele primeiro, não o único, mas fez ele o primeiro. Então, isso aí aponta para o que Atos 17:26 diz. De um só fez toda a raça humana. De um só fez toda a raça humana. Certo? Isso é uma convergência muito impressionante, mas muito impressionante. O Homo sapiens, ele é uma classificação biológica, tá? Baseada em características genéticas. Vamos de novo? O Homo sapiens, ele é uma classificação biológica. Então, existem características genéticas. Isso é muito impressionante. Existem características anatômicas e genéticas compatíveis no DNA de toda a humanidade. Então imagina que assim, se ao invés da Bíblia estar certa, se a Bíblia está toda errada, Adão não foi o primeiro, então houve alguém lá, alguém acolá, os nossos DNAs não tinham como ser compatíveis. Isso aqui até desqualifica qualquer tipo de eu não sei se é racismo a palavra, mas qualquer tipo de discriminação de qualquer parte, de qualquer característica, porque se nós temos algo compatível dentro do DNA, todos nós de uma certa forma viemos da mesma origem. Isso é incrível, tá? E a imagem de Deus, ela é uma realidade espiritual e moral dentro de todos nós. Então a ciência, ela descreve o aspecto físico. E a Bíblia, ela revela uma dimensão espiritual, uma dimensão moral. Mas a Bíblia, ela não descaracteriza alguns pontos que a ciência traz, mas a ciência, ela aponta para a Bíblia. E hoje isso vem sendo tratado cada vez mais, assim, cada vez pessoas... Antes, a pessoa que só tinha base na ciência, ela não acreditava na Bíblia de jeito nenhum. E isso vem caindo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, vem se levantando cientistas que acreditam na Bíblia. Antigamente, a gente via médicos que de jeito nenhum, até por ver tantas mortes ali, acreditavam na veracidade de algo superior, né? De algo acima de todos nós. Mas hoje já existem médicos que eles veem milagres acontecendo, coisas que não têm explicação, tá? Agora vamos voltar para aquele ponto de vista da África. Então esse ponto de vista da África, de considerar a África como um dos berços da humanidade pela ciência, isso aqui também vai apontar fortemente aquilo que a gente acredita, tá? Porque a região do Éden, ela é descrita por rios que conectam a Mesopotâmia, área próxima do eixo geográfico que conecta a África. Mas aqui eu quero trazer um outro ponto de vista, que inclusive está lá dentro da nossa apostila, que é o seguinte. A ancestralidade de Caim, né, assim, quando eles são expulsos do Jardim do Éden, e Caim, ele vai ainda ser expulso ainda daquela região, e ele vai ainda para um local mais distante, a qual a gente já sabe que a humanidade já tinha se desenvolvido,
outras pessoas já tinham ali nascido, ok? Até que Caim vai encontrar uma moça e vai casar com ela. A gente sabe que estudando ali, e eu estudei isso para montar ali todos os estudos acerca da Bíblia, não é nem nessa questão humana aqui, que partes da genealogia de Caim vai para a África. Então isso é muito interessante, porque a ciência está apontando para a África. E segundo, após a genealogia de Caim, vai apontar para a África também. Não é interessante isso? Então todos esses pontos, agora eu quero voltar aqui, de repente tentar fazer um resumo, né? Trazer até argumentos mais fáceis de explicar. Voltando aqui na questão dos dinossauros, a gente tendo uma responsabilidade bíblica, não dá para dizer que realmente foi Lúcifer que matou os dinossauros. Se foi realmente um asteroide que caiu ali no México, isso também não desmistifica nem um pouco ou desengrandece a potência da mão de Deus, tá? Como eu disse antes, a Bíblia não ignora a existência de animais gigantes, de criaturas gigantes. Existem pontos bíblicos que mostram, sim, a veracidade bíblica, tá? A panteologia indica que os dinossauros dominaram a Terra por milhares de anos, mas o cristão, ele pode argumentar sobre essa questão da Terra jovem, tá? Sobre a questão tanto do espaço-tempo entre um versículo e outro, sobre aquela construção ali anterior e posterior aos 7 dias de construção. Existe uma outra teoria que alguns cristãos trazem, mas aí é a gente usar o versículo isolado para tentar mostrar algo maior, que é a questão do tempo Cronos e o tempo Logos. De um dia para Deus ser como 1000 anos e de 1000 anos ser como um dia. Então existe uma outra linha teológica que diz que aqueles 7 dias de criação poderiam ter sido 7.000, na verdade, no tempo humano. Porém, é novamente dizer que é pegar um versículo isolado para expandir algo, ok? Mas essa questão da Terra jovem, ela encaixa não existe uma total argumentação para falar desses bilhões de anos da Terra. Existe assim uma ideia, vamos dizer assim, baseado com uma grande porcentagem de alguns estudos, mas faltando outra grande porcentagem de outros estudos. Então esse seria uma primeira argumentação do cristão da Terra jovem, a ideia da Terra ser jovem mais do que a ciência diz. O segunda argumentação bíblica seria essa questão da fase anterior aos 7 dias da criação dos céus e da terra e da fase posterior entre a criação dos céus e da terra e dos primeiros seres até chegar no primeiro ser humano, que seria Adão, ter ali um espaço-tempo suficiente para que os dinossauros viessem. Então a gente tem isso tanto pré quanto pós, mas muito mais pré-civilização, pré-construção do que pós, tá? Então a gente tem a questão aí muito mais voltada para o impacto. Eu não sei se eu tô me fazendo entender, eu tô tentando assim ser o mais simplista possível, mas a questão é, houve os dinossauros? Acreditamos que sim, até porque os fósseis estão aí para isso. Acreditamos que foi Lúcifer que matou? Algumas linhas teológicas se baseiam nos textos que eu li e acreditam nisso, porém falta argumentação bíblica, e toda vez que a gente traz uma argumentação, a gente precisa de versículos que tragam um alicerce acerca disso, tá? Pode ter havido um impacto do asteroide que caiu na Terra? Sim, pode ter, mas de forma nenhuma isso diminui aí a realidade de um Deus todo-poderoso que está no controle de todas as coisas. Sobre a ordem cronológica, sobre a ordem cronológica do mundo, tá? Quando eu falei ali daquela ordem do Big Bang e da ordem bíblica, dentro da questão da biologia, uma não altera a outra, tá? Embora a gente não acredite na primeira etapa da ciência, que é a questão do Big Bang.
Porque se uma molécula expandiu e virou os céus e a terra, por que as moléculas não continuam em expansão? Por que não está havendo vários outros planetas? Uma molécula expandiu? E se a gente vai para a ideia de que o homem, então, ele veio do macaco, por que os animais eles não continuam evoluindo? A gente teve uma única evolução e essa evolução parou e nunca mais aconteceu? Então não, a gente fica com a Bíblia nessa questão, tá? A gente continua com a Bíblia, acreditando que a Terra era sem forma e vazia, havia ali biologicamente e teologicamente um abismo, esse abismo pode ter gerado gases e dentro dessa questão, dado toda o que era necessário para a construção biológica dos céus e da terra. Então, João, capítulo 1, diz que o verbo, ele se fez carne e habitou no meio de nós, mas que ele era o verbo e que ele estava desde a criação. Então, Deus Pai, ele vem com o poder da palavra haja. Jesus era o verbo, ele vem com a questão da criação. Então, não necessariamente precisou ser algo que Deus fez só assim e pá, e tudo aconteceu, mas Deus lança o poder da palavra através da ação de Cristo e do Espírito Santo de Deus na terra. Houve uma construção e os fatores bíblicos se encaixam com os fatores biológicos, tá? Então a sequência organizada é, primeiro, estrutura do cosmos, Deus fez os céus e a terra. Depois, separação das águas, que bate junto com a questão da ciência, de primeiro ver os seres da água para depois da terra. Depois houve uma questão de terra seca, para que alguém pudesse caminhar ali. Depois da terra seca veio vegetação, ok? E aí entra a questão de vir as criaturas marinhas secundárias, para depois os animais terrestres e por fim, então, aí vem o ser humano, tá? Então a gente precisa observar algo importante, que a biologia, ela afirma que a vida começou nos mares, a Bíblia também, tá? Antes de ocupar o ambiente terrestre. E isso está muito alinhado com a ordem presente de Gênesis. E aí eu quero trazer outra questão aqui, já comprovando mais uma vez a veracidade da Bíblia, que quando Gênesis foi escrito, provavelmente por Moisés no meio de uma guerra, não havia acesso nenhum ao conhecimento humano profundo, conhecimento astrológico, conhecimento biológico, científico, para que Moisés, o escritor de Gênesis, trazesse tal informação naquele período. Porque você pode não acreditar na Bíblia, mas os rolos do Mar Morto, aonde vem toda a fundamentação bíblica, eles estão aí com milhares de anos. Não tinha acesso à informação. O escritor de Gênesis acertar que a vida começou na água e a ciência, a biologia falar a mesma coisa, qual é a chance? Qual é a porcentagem de chance disso acontecer? Quase nenhuma, tá? A Bíblia, ela não é um manual técnico de biologia, mas a sua estrutura narrativa, ela não entra em conflito com a progressão geral observada pela ciência, ela não entra em conflito. E aqui, vou trazer mais uma vez, a gente está falando de pessoas que escreveu sem acesso. Os livros de biologia, de ciência, eles vão vir aí milhares de anos depois de Gênesis ter sido escrito, tá? Então aí o ponto importante é os longos períodos de tempo entre um versículo e outro, cabe tranquilamente aí toda essa narrativa que a gente trouxe, tá? Voltando à questão aí de Adão e do Homo sapiens, enfim, eu trouxe aqui a questão de Gênesis 2, do versículo 7, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou sobre as suas narinas e tudo mais. Mas no Novo Testamento, Paulo ter citado em Romanos 5,12, que eu estou com os versículos aqui, por um só homem entrou o pecado, né? Por um só homem. Mas é a questão que a genética, ela mostrar
que toda a humanidade compartilha dessa ancestralidade é um argumento muito forte. É um argumento muito forte, tá? Toda a humanidade. E aí, então, comprovando Atos 17, 26, de um só fez a raça humana, tá? Então, eu espero aí ter respondido todas as perguntas e, enfim, por mais que você tenha todo o conhecimento dos céus e da terra, se você não tiver intimidade com Deus para conhecê-lo de verdade, se você se ocupar em conhecer todo o conhecimento dos céus e da terra e você não deixar os seus canais espirituais, os seus ouvidos, da sua mente, do seu coração livres em algum momento para Deus falar contigo, aí você vai entrar naquele versículo que diz: a letra mata, mas o quê? Mas o Espírito vivifica, tá? Quem nos dá vida, segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nenhum conhecimento humano vai te trazer a intimidade que Deus quer que você tenha com Ele, tá? Todo esse conhecimento, ele é algo que tem que vir secundário. O que tem que vir primeiro é querer conhecer a Deus profundamente de todo o coração e entender qual é o caminho que Cristo quer que você siga. Então eu espero aí ter sanado um pouco das dúvidas aí, e se houver mais dúvidas, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Como esse foi a primeira vez que eu gravei um vídeo, normalmente eu escrevo muito sobre essas coisas, para mim escrever é muito mais fácil do que falar, mas eu espero ter sido o mais clara possível, tá bom? Eu sou a Bispa Gabriela Linhares, estou à frente da Igreja Cidade dos Valentes, autora e escritora do 1 a 1 e de outros livros também, mas, acima de tudo, serva de Deus, filha do Deus Altíssimo, e que espero que o Espírito Santo de Deus te preencha com a presença dele. Te desejo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você me encontra no Instagram como Bispa Gabriela Linhares, e lá é mais fácil para você falar comigo, e nas outras redes sociais com o mesmo nome, tá bom? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.